oficialmente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula da My Hotels, dia de Natal, 24 de dezembro, hoje. Então, hoje a aula vai ser muito especial, feita com muito carinho, abordando um tema que agrega muito valor para vocês, que eu fiz de presente mesmo, de Natal, para a comunidade de donos e donas de hotéis da My Hotels. Então, esse encontro eu faço com muita dedicação e com muito carinho semanalmente, mas hoje ele é muito especial, então hoje vai ter um presente para quem ficar aqui, para quem estiver aqui comigo, tem um presente muito especial para vocês, espero que vocês gostem. E o tema de hoje, que vocês mesmos escolheram, né? Que quem está lá no grupo sabe, que vocês votaram para que tipo de aula vocês queriam hoje. Então, vocês escolheram que fosse um tema estratégico. E aí, eu escolhi para o tema de hoje a gente abordar como transformar o hóspede do fim de ano em hóspede o ano inteiro. E por que eu escolhi esse tema? Justamente por ser um tema que eu considero das áreas mais estratégicas para a gente ter saúde financeira, né? Lucro no hotel. A gente precisa ter consistência de números, né? De ocupação ao longo do ano. E aqui eu vou dar para vocês a base de como que a gente consegue construir no dia a dia, com dedicação, com esforço, essa base que a gente consegue, que sustenta, né? Eu gosto da expressão que forma o colchão do seu hotel, né? Que garante ali o que sustenta, né? O financeiro. Esses hóspedes que a gente chama de hóspedes habituais, eles são hóspedes que têm muito valor para a gente dentro do hotel. Então é isso. Esse é o tema de hoje. Como que a gente transforma o hóspede de final de ano em hóspede o ano inteiro, que não seja só um hóspede pontual. Para quem que é essa aula de hoje, especificamente? É para donos e donas de hotéis e pousadas que todo final de ano recebem muitas pessoas, têm a casa cheia, mas sentem que muitas vezes poderiam transformar esse movimento em mais reservas ao longo de 2026, né, ao longo do próximo ano. E não apenas naquele boom que dá, né, em dezembro, janeiro, ali de alta temporada para grande parte de vocês. É também para quem já percebeu que tem hóspedes que ficam encantados, que elogiam, que tiram fotos, que dizem que vão voltar, mas que depois acabam não retornando, que não indicam, que não viram relacionamento contínuo, que não deixam avaliações nos canais digitais. É também para quem está cansado e quer sair dessa dependência de feriados de alta temporada, de grandes datas. Eu vou aqui ensinar para vocês como que vocês constroem e valorizam, identificam e mantêm, né? Constroem e mantêm um relacionamento com esses hóspedes que conseguem e têm interesse em retornar mais vezes. E é para quem deseja, no final das contas, construir um relacionamento de longo prazo com o hóspede, né? Não é para aquela... É igual quando a gente vai para a cidade turística, vocês já viveram com certeza essa experiência. Tem locais que a gente sente que é para turista, não tem isso? Você vai para a cidade, você vai naquele restaurante, o atendimento é mais ou menos, a comida é mais ou menos, o restaurante é lindo, você vai, come uma vez e não volta mais. É que a gente fala que é para turista, né? Para quem vai uma vez e não vai voltar mais. Aqui, o objetivo não é esse. O objetivo é você construir um hotel ou uma pousada em que a pessoa vá e queira voltar, e queira construir esse relacionamento com você. Por que eu considerei esse tema tão estratégico? Por que eu acho que ele é tão importante? Por que agora, né, nessa época de final de ano? Porque esse final de ano, Natal, Ano Novo, traz muitos hóspedes novos, mas poucos desses hóspedes voltam. O hotel, ele enche, você melhora o fluxo, melhora o caixa, melhora o faturamento, mas aí em março, né, fevereiro, março, o hotel volta a ficar com a ocupação baixa, né? E aí, sem uma estratégia de relacionamento, o hóspede de dezembro, de janeiro, ele vira só um pico ali no histórico do ano e não um ativo, né, para o próximo ano, que é esse o objetivo. Eu escolhi também esse tema porque
a gente captar novos hóspedes, eu não sei se vocês têm essa consciência, mas captar novos hóspedes é extremamente caro. Estatisticamente, é 5 ou 6 vezes mais caro você captar um novo hóspede do que você manter os hóspedes que você já tem. Então, reativar, criar relacionamentos de longo prazo com esse hóspede é muito mais fácil e barato do que você conquistar alguém do zero, né? E também, porque hóspedes que saem satisfeitos, que saem encantados do seu hotel, eles podem ser muito mais do que um Natal encantador, uma memória de Natal encantadora para ele, né? Eles podem carregar boas memórias e podem também se traduzir em recorrência para o seu hotel e indicação também, né, do seu hotel. O bom hóspede, ele pode voltar 3, 5, 10 vezes ao longo dos anos. E ainda trazer, né, amigos, famílias, grupos, eventos. A gente vai falar, e eu acho que nessa aula vocês vão quebrar algumas crenças importantes que vocês têm e que muitas vezes faz com que vocês não tenham tanto lucro quanto vocês poderiam ter. E outra razão também que eu considero que é muito importante para esse tema é porque você construir relacionamentos dessa forma com os hóspedes te traz previsibilidade. Você consegue transformar esse hóspede de final de ano, de alta temporada, em previsão de orçamento, né, para 2026, para 2027, tá bom? E um pensamento que acontece, quase todo dono de hotel e pousada tem, mesmo que vocês não falem em voz alta, muitos de vocês pensam, nossa, mesmo que ele ame o meu hotel, na próxima viagem que ele tiver, ele vai escolher ir para outro lugar, para outra cidade, para outro destino, experimentar talvez outro hotel. Muitos de vocês não pensam isso? Né? Vai querer ir para outra cidade, vai escolher outro hotel, outro lugar. E, em parte, isso é verdade. As pessoas, elas querem, obviamente, conhecer novos lugares, variar os destinos, viver outras experiências, mas tem alguns pontos muito importantes que a gente vai trabalhar e que eu vou te ensinar como, para a gente ver essas questões com outro olhar, com outra abordagem, tá? A gente vai falar sobre isso. Oi, Sônia, bem-vinda! Dia 24 aqui comigo também. Eu estou tão feliz que vocês estão aqui. Eu marquei essa aula e eu falei, gente, será que vai ter alguém dia 24 aqui comigo? Vai ser quem quer realmente um 2026 diferente, por isso que eu fiz essa aula com muito carinho. Muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada pela presença. Ver a aula assim cheia me dá muito prazer. Muita satisfação. O que você vai aprender aqui hoje, então? Como é que a gente vai fazer isso na prática? Primeiro, vocês vão aprender como enxergar o hóspede de fim de ano como um começo de um relacionamento e não como um evento isolado, que é o que acontece não só com vocês, de vocês terem essa visão, e da equipe também ter essa visão. Então, a gente vai entender qual tipo de hóspede que tem mais chance de voltar e de indicar, porque também não são todos. Então, a gente vai aprender a identificar esses hóspedes, que têm chance de voltar, de indicar, e como que a gente vai preparar essa experiência pensando nisso. O segundo passo dessa aula, a gente vai aprender como organizar esse básico desse relacionamento, né? Como é que você mantém esse relacionamento com eles? Que dados você precisa ter? Como que você vai transformar check-out em convite inteligente para o futuro? A gente vai falar de frases, de gestos, de pequenos convites que vocês podem fazer que abrem portas para uma nova vinda, né? Ou até para uma indicação também. Depois a gente vai ver como usar o pós-estadia a seu favor. Você vai aprender como que você se relaciona com o hóspede depois que ele vai embora. E, por último, como que você envolve o time nessa visão de longo prazo. Tá? Então, sem ser um script engessado, né? Aquela coisa já parece que é automática, sem a equipe virar uma equipe de telemarketing chata, que as pessoas querem ignorar, a gente vai ver como que o time pode participar disso naturalmente, plantando ali pequenas sementes de futuro de cada interação, tá? Então é isso, quando a gente fala em transformar o hóspede final de ano,
muito comum, né? Vocês terem esse pensamento que eu falei, tá bom, mas na próxima viagem ele vai querer ir para outro lugar, ele vai escolher outra cidade, outro hotel, e como eu te falei para vocês, né? Em parte, isso é realmente verdade, né? A gente, quando escolhe uma próxima viagem, muitas vezes a gente quer conhecer outros lugares do mundo, variar os destinos, viver outras experiências, e tudo bem. E você não vai e nem precisa ser nem ter a pretensão de ser, né, o único lugar onde esse hóspede vai se hospedar na vida, obviamente. Mas aqui está o ponto que muda o jogo. As pessoas, primeiro que elas não fazem uma única viagem na vida. Elas têm viagens de descanso, elas têm viagens de casal, de família, de trabalho, de final de semana curto, de feriado. Então, tem vários tipos de viagem. Mesmo quando... Então, isso é um ponto, né? Ela veio em casal, ela pode voltar em família. Ela veio para descanso, ela pode voltar para feriado. Tem contextos diferentes em que ela pode voltar. O segundo é, mesmo quando o hóspede não volta, ele pode muito indicar o seu hotel. Então, o hóspede que está encantado, ele pode trazer amigos, família, grupos, colegas. Ele pode, talvez, não voltar em 2026, mas pode ser responsável, sem você saber, às vezes, por várias reservas que você teve ao longo do ano. Muitos de vocês, de hotéis pequenos e familiares, vocês vivem isso na prática. Quantas vezes vocês conhecem pessoas que falam, comentam de outros hóspedes? Né? É muito comum isso. E outra questão é que o que sustenta o seu hotel não é o hóspede que vem uma vez só. Vocês já se deram conta disso, né? É o hóspede que volta, que indica, que fala de você com brilho nos olhos. São esses hóspedes que sustentam o seu negócio. Porque se você contar só com o hóspede que vem uma vez na vida e nunca mais volta, é muito difícil, sai muito caro. Então, o nosso foco aqui não é criar a ilusão de que o hóspede vai voltar sempre. Ele não vai voltar sempre. Mas é a gente aumentar de forma inteligente a probabilidade de alguns voltarem, de muitos indicarem e de quase todos saírem com vontade de ter você em lugares, como lista de lugares especiais na vida. Esse é o objetivo. Que vocês têm sempre que encarar todos os hóspedes para que vocês, ao longo prazo, não é do dia para a noite, mas que a longo prazo vocês comecem a criar esse colchão, essa base de hóspedes habituais que estão sempre aí e que sempre recomendam. Todos os hotéis, eu não sei se vocês têm se isso é uma realidade, se vocês têm consciência disso, mas quando você vai para grandes hotéis, grandes redes, mais de 50% do lucro é baseado em hóspedes habituais. Se você for, por exemplo, Copacabana Palace, que todos vocês conhecem, mais de 50% dos hóspedes diariamente são hóspedes habituais, são hóspedes que já vieram outras vezes. E isso, muitas vezes, é uma surpresa para as pessoas, porque as pessoas sempre pensam, tô indo, né, tá sempre gente nova querendo conhecer, sempre gente nova. Não, tem muitas pessoas, a maioria das pessoas dentro dos hotéis de sucesso são habituais, tá bom? Então, isso é uma consciência que eu queria que vocês tivessem. E aí, hoje, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. Como que a gente usa esse movimento de fim de ano para plantar sementes de relacionamento de forma elegante, respeitosa e estratégica, tá? Sem insistência, sem script de venda agressivo, com hospitalidade, com intenção e com visão de longo prazo, né? De vocês realmente se tornarem mais estratégicos. Faz sentido para vocês? Manda um joinha aí. Todo sentido. Todo sentido? Todo mundo comigo? Muito bom. Boa, boa, boa. Então, bora lá. Vamos começar. Então, a primeira parte, eu queria falar para vocês quem é o hóspede com maior potencial de voltar ou indicar o seu hotel. É aqui que mora a chave do negócio, tá? Aqui começa tudo. Você precisa conseguir ter critérios e identificar, porque não são todos os hóspedes. Então, quem são esses hóspedes com mais potencial de voltar e de indicar o seu hotel? Então, a ideia aqui é você criar critérios claros
quase como que um checklist para o time saber. Esse é um hóspede que vale a pena a gente cuidar de uma forma especial para gerar um relacionamento a longo prazo. Vocês conseguem ver que é diferente? Vamos aqui agora para relacionamentos pessoais. Eu gosto de fazer essas analogias, porque eu acho que traduz para vocês do dia a dia. Uma coisa que você está num relacionamento que você tem intenção de casar, é uma coisa. Se você tem intenção de passar uma noite, é outra, não é? A dedicação não é outra. A presença não é outra, a forma de estar não é outra. Aqui é a mesma coisa. O hóspede de relacionamento de longo prazo, aquele que você quer casar, você tem um relacionamento com ele diferente, tá? Então, a gente precisa identificar quem são esses hóspedes que a gente quer casar. E aí eu vou dar os critérios para vocês, tá? O primeiro critério é motivo da viagem. O que ele veio fazer aqui no meu hotel? Esse é o ponto de partida e ele é o mais fácil de padronizar. O time pode perguntar algo muito simples no check-in, né? Num primeiro contato. Ah, seja bem-vindo, tal, faz aquela coisa de check-in, e aí você pergunta, o recepcionista pode perguntar, vocês vieram a passeio, vieram para descansar, você veio a trabalho, está visitando alguém, tem alguém na família? Que é o objetivo? Você entender o que a pessoa vai fazer ali. Qual que é a intenção daquela pessoa que está ali ficando com vocês? E aí eu vou dizer para vocês quais são os perfis que têm mais chance de voltar. E aqui a gente vai começar, eu quero que vocês quebrem algumas crenças que vocês têm. Então, quem são aqueles que normalmente eu tenho potencial de voltar? Quem veio para descanso. Muitas vezes vocês acham que a pessoa veio para descanso uma vez, porque estava cansada, depois nunca mais vai voltar, vai procurar outro lugar para descansar, em outro hotel, em outra coisa. Quem veio para descanso, que as pessoas comentam, né? Ah, a gente veio para desligar um pouco, a gente veio recarregar energias, não tem? Não acontece isso? Quem tem esse propósito desses hotéis, né? Com esses espaços. Então, essa razão de descanso, principalmente numa fase que a gente está vivendo da sociedade, do mundo, em que as pessoas buscam muito hoje em dia desacelerar, né? Se desconectar do mundo para se conectar com aquilo que realmente importa, né? Com a família, com os amigos, com elas mesmas, às vezes para trabalhar melhor, enfim, elas querem descanso, elas querem sossegar. Então, quando você tem um local que você já conhece, que você já se sabe que você vai se sentir confortável, que você vai se sentir acolhido, que você vai chegar e vai ver as mesmas carinhas, os mesmos tipos de quartos, os mesmos espaços, vai se sentir acolhido, esse descanso que a pessoa está buscando se torna mais palpável, é mais real para ela. Então, a chance dela escolher o mesmo local para descansar é grande. As pessoas querem lugares que elas já conhecem, tá? Que elas se sentem bem, que elas se sentem em casa, que elas se sentem realmente acolhidas, à vontade, confortáveis. Tá bom? Faz sentido para vocês? Faz. Boa. Então, esse é o primeiro hóspede que tem chance de voltar. Eu já vou falar depois como é que vocês fazem para sinalizar quem são, como é que a gente faz para identificar esses hóspedes e registrar, tá? Mas agora eu quero só que vocês entendam quem são esses hóspedes com chance de voltar e de virar hóspedes habituais, que esse é o objetivo. Então, o primeiro que veio para descanso. O segundo, quem veio para fazer uma viagem afetiva. Então, casal, comemoração, datas especiais, é aquele que transforma aquele local, aquele hotel, em referência da família, do casal, que começa a fazer parte da história deles, sabe? Começa a fazer parte da família. No Copa, por exemplo, tem inúmeros exemplos, mas um que me marcou particularmente é que teve uma família que tinha uma filha que é desde os 8 anos, ela, na época que eu estava lá, o último aniversário que eu participei dela, ela tinha 12 anos, então dos 8 aos 12, ela fez todos os aniversários no Copacabana Palace. E não era festa de aniversário que eu estou falando, não, é de ir se hospedar no dia de aniversário, ela queria passar o dia de aniversário dela no Copa.
De tanto que ela amou aquela primeira experiência que ela teve. Aí todos os anos ela pedia para os pais, e aí acabou se tornando parte do ritual de aniversário dela, parte das memórias da família. Fazia parte todo aniversário da filha dela, né, que tinha 8 anos, eles passavam uma noite no Copacabana Palace. E ela amava. A gente, eu podia ter colocado foto aqui para vocês, mas a gente preparava o quartinho dela muito caprichado, assim. Com os balões no teto, com fotinhos penduradas, a cabaninha para ela e tudo. E ela amava aquilo. Então, aí você fala, o Copa é intencionalmente um hotel que faz aniversário de criança? Não, normalmente não é uma coisa comum. Mas se tornou um motivo de viagem afetivo. Então, você transformar o seu hotel em parte das memórias de uma família é uma forma de você voltar, você ter essa recorrência. Todo Natal a gente passa ali, todas as férias a gente passa ali, todo aniversário de casamento a gente passa ali, aquilo passa... Aí, muitas de vocês pensam, não, mas cada aniversário de casamento a pessoa vai celebrar em um lugar. Não, vocês não gostariam de voltar no lugar que vocês casaram? No lugar que vocês comemoraram alguma coisa especial? É gostoso, traz memória afetiva, traz vínculo. É gostoso. Então, isso são coisas que vocês criam. Porque se a gente, por exemplo, no Copa, no aniversário daquela menininha, se a gente não tivesse investido nesse relacionamento a longo prazo em algum momento, ela não teria escolhido passar todo o aniversário com a gente. Se as férias que vocês escolhem em família, passar em determinado local, a família toda se sente confortável ali, bem-vinda, acolhida, a tendência é vocês quererem voltar para o mesmo local. É ou não é? Quem vive isso aí? Quem tem lugar para passar férias? Família, aniversário de casamento? Vocês têm lugares? Aí, Tati tem. Não é comum vocês terem? Por que você escolhe? Você não poderia ir para outro lugar? Tem 1 milhão de lugares para você ir. Por que você escolhe sempre aquele lugar? Você se sente bem ali, você sabe o que você vai encontrar, você sabe que você vai se sentir acolhido, que é confortável, que você gosta daquilo que você encontrou ali, né? A Disney, né? Exato. Todo ano na Disney, né? Todo mundo na Disney. Tô brincando. Pois é, a gente transformar aquilo. Eu tenho lugares na minha vida que eu amo ir. Eu tenho restaurantes, eu tenho hotéis que eu guardo com muito carinho na minha memória, que fazem parte da história da minha família, da minha história. Então, são lugares com muito carinho. E eu acredito que todos nós, ao longo da nossa vivência, a gente vai criando a gente associa esses lugares com essas memórias. E o que eu quero trazer consciência aqui para vocês é que o seu hotel, a sua pousada, se transformar nesse lugar para outras pessoas, está na mão de vocês. Porque se for um hotel impessoal, que a pessoa não se sente especial, não se sente acolhida, ela pode trocar para outro com facilidade. Mas se você se sente especial ali, se você faz com que o cliente, o hóspede, se sinta realmente importante, especial ali, ela volta, tá? Então, é isso. Então, outro cliente, né, outro tipo de hóspede que tem altas chances de se tornar habitual são hóspedes que estão fazendo viagens afetivas, em casal, em família, comemorando datas especiais, tá bom? Então, invistam também nesses hóspedes. E outro hóspede que muitas vezes vocês não consideram e que é muito importante e que gera muita recorrência é o hóspede que viaja a trabalho. Se algum de vocês tem público corporativo, o hóspede que viaja a trabalho, a tendência é a ele ficar sempre no mesmo hotel, sempre no mesmo hotel. Ele só troca de hotel se realmente der um problema. De verdade, assim. Esse é o público mais fácil e é o que vocês muitas vezes menos consideram. Porque quem viaja a trabalho, o que você quer? Você não quer ficar experimentando novos lugares, novas experiências. O que você quer? Você quer segurança, você quer conforto, você quer ter certeza do que você vai encontrar. Você precisa, você está indo para o trabalho. Você quer ter um lugar confortável para você descansar, silencioso, com uma internet boa, com uma escrivaninha para você trabalhar tranquilo. É isso, tá? Eu, por exemplo, eu vou muito a Brasília a trabalho.
eu sempre fico no mesmo hotel. Sempre fico no mesmo hotel. Eu nem considero a hipótese de trocar de hotel. Eu amo ir para o hotel que eu fico. Eu chego lá, todo mundo já sabe meu nome, eu conheço todos os recepcionistas, eu conheço todo mundo do café, todos eles já sabem quais os quartos que eu gosto, a posição, o hotel deles é em U. E tem uma parte do U que dá para a rua, e eu preciso trabalhar em silêncio, eu faço muita reunião, né? Então, eu gosto do outro lado. Então, eles sempre me colocam no outro lado, no final do U, eles já sabe, tem quartos que são meus favoritos. Então, assim, eu não troco por nada. Ah, outra coisa também super importante que eles fazem, fica a dica aqui para todos vocês. Toda vez que eu vou, eu sempre preciso passar roupa, né? Tipo, blazer, camisa, essas coisas. E eles já sabem, eles não têm ferro e tábua de passar em todos os quartos. E eles já sabem que eu preciso. Então, toda vez que eu reservo, já tem ferro, tábua e aquele steamer. Eles colocam para mim no quarto. Para mim faz toda a diferença. Outra coisa que eles sempre deixam para mim, transformador. A tomada deles é 220 e a escova que eu uso no meu cabelo é 110. Eles sempre colocam o transformador para mim. Para mim, faz uma diferença absurda na minha estadia, tá? Então, eu não troco por nada. Eu desço para tomar o café da manhã. Outra coisa, você vê que são pequenas coisas, que eu gosto de dar esses exemplos para vocês, porque são coisas que vocês conseguem fazer. Não é difícil de fazer. Tem que se organizar, mas não é difícil fazer. Né? Eles têm lá no meu registro, no PMS, eles já sabem. A Maíra gosta do quarto X, ela sempre quer tábua e ferro, e ela quer o transformador. Gente, vocês concordam comigo que é simples? Se você tem essa indicação, quem vai arrumar meu quarto é só colocar, não é difícil, tem que ter organização. Agora, por exemplo, outra coisa que eles fazem que para mim faz muita diferença, o café da manhã deles normalmente abre 6h30. O meu voo, voltando para casa, muitas vezes sai cedo, sai 7 e pouco. É sempre o mesmo voo, né? E aí eu preciso sair do hotel antes. O café da manhã não está aberto ainda. Ele não está aberto ao público, mas ele já está sendo montado. Não é assim? A gente não monta o café 2 minutos antes dele abrir, né? O café já está mais ou menos ali montado. Eles me deixam entrar para tomar o café antes do café estar aberto para todos os hóspedes, para que eu saia e vá para o aeroporto já com o café tomado. Isso para mim faz toda a diferença, é um carinho, sabe? Eu sento lá, num quietinho, não precisa ter serviço, mas eu vou, me sirvo, eles abrem, eles deixam eu entrar, não precisa ter serviço para mim, mas eles deixam eu entrar, me servir e e tomar meu café, tá? Então, essas coisas fazem com que a gente sempre volte. E isso, olha, só no último ano, só eu, Maíra, fui nesse hotel, acho que umas 6, 7 vezes, não sei exatamente. Mas imaginem isso, essa recorrência, eu não sou a única pessoa que vai trabalhar, imagina essa recorrência para 100, 200 hóspedes. Quanto é a diferença disso no final do ano de lucro para vocês? É muita diferença. É muita diferença. Agora, se eles não fazem isso, se eles não separam a tábua, se eles não separam o quarto que eu gosto, se eles me colocam num quarto que é barulhento, se eu não consigo tomar café no horário que eu... Né, antes do horário, porque eu sempre saio sem tomar o café, o que eu faço nas próximas vezes? Gente, talvez eu busque uma outra opção, porque esse hotel é muito barulhento, porque eu não consigo nunca tomar... Vocês entendem como funciona na prática? Isso. E é simples assim. Agora, se questione, está na mão de quem? É do hotel, é você ter esse cuidado. Você precisa garantir que todos os quartos não tenham barulho, que todos os hóspedes vão conseguir tomar o café às 5h30 da manhã? Não, mas não é todo mundo que vai querer tomar o café às 5h30 da manhã. Você não consegue abrir uma exceção para 2, 3, excepcionalmente? Você consegue. Tá bom? Faz sentido para vocês? Faz sentido. E é assim que a gente vai conseguindo criar, fidelizar os hóspedes, tá? Da mesma forma que eu estou compartilhando para vocês que tem muitos hotéis que eu não troco por nada. Tem outros... eu falei para vocês, né, da última categoria, né, que tem probabilidade de voltar, que é o hóspede que está fazendo uma viagem afetiva, né, de casal, de comemoração, de datas especiais. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Eu morei por mais de 20 anos em Portugal, né? Acho que todo mundo já está aqui, já sabe um pouquinho da história.
E lá era muito comum. Chega no verão, todo mundo, Portugal inteiro, desce para fazer férias na praia, no Algarve, que é a região do sul de Portugal. E é muito comum, todas as minhas amigas, todos os meus amigos, todas as famílias, sempre iam para os mesmos hotéis. Todo ano, eles já acabavam uma reserva, acabavam umas férias, com o próximo ano já reservado. Porque é uma época que a região lota muito, e todo mundo, cada família já tinha escolhido o hotel de referência, assim, da família. Né? Então, era muito comum, e é muito comum a gente eleger hotéis de férias. Eu, aqui no Brasil, também tenho um hotel que a gente foi três vezes, que eu amo, que eu tenho intenção de levar meus filhos para o resto da vida. Porque é um hotel que eu adoro e que acolhe muito meus filhos, as pessoas. Então, é muito gostoso. E igual a mim, a grande maioria das pessoas, tá? Então, pensem também que férias de família, brotou uma família aí para vocês, casal, família com criança e tudo, é uma chance, sim, de você se tornar um hotel recorrente. Imagina, você vai com criança pequena. Por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 5 e um de 3. Para mim, eu ir para um hotel, que a gente está na piscina, a pessoa oferece uma boia para as crianças brincarem, a pessoa oferece um picolé para as crianças se divertirem, a pessoa tem uma cabaninha no quarto para os meus filhos brincarem, gente, eu vou voltar. Eu não vou escolher um hotel que é mais bonito que não sei o que lá, e que só tem coisa para mim, para meu marido, para adulto. Vocês estão entendendo a diferença? Ah, quanto custa oferecer uma boia? Quase nada, gente. Comparado com a diária, com todo... quase nada. Tá? E são coisas que você... Por exemplo, todo mundo fala, o Copacabana Palace, mas é porque é o Copa. Quanto custa uma cabaninha daquelas que tem 3 pauzinhos de madeira lá? Sabe, que vende daquelas lojas infantis? Todo mundo sabe o que eu tô falando? Aquela cabaninha custa R$300. Você compra 3 cabaninhas daquela para colocar em quem for no seu... Pronto, é um investimento que você vai agradar sempre todas as famílias com criança. Todas as famílias com criança. Tem ninguém que não vai gostar. É uma delícia. A criança acha o máximo. Acha entrar no quarto e ver uma cabaninha daquela. Tá? Então... pensem nessas soluções que fidelizam a longo prazo, tá? A aula nem é sobre isso, mas tem várias coisas sugestões aqui que eu fui lembrando que eu acho legal dar para vocês, porque são coisas simples de implementar, tá? Então, o primeiro critério, voltando aqui, raciocínio da lógica, o raciocínio da aula, o que a gente está buscando? Quem é o hóspede com potencial de voltar? Então, você vai descobrir o motivo da viagem dele, então esse é o primeiro critério de seleção do hóspede que tem a probabilidade de voltar. O segundo critério é vínculo com a cidade ou região. Se a pessoa tem um laço com a cidade onde o seu hotel está, a chance dela voltar é enorme. Vocês concordam? Se a minha família mora aqui, é muito comum. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu estou numa cidade pequena no interior de Minas. É muito comum as pessoas, né, a família morar fora, sei lá, os filhos, né, moram em São Paulo, moram no Rio, moram nas cidades maiores, aí chega agora final de ano, Natal, Ano Novo, vem para visitar as famílias, vem para visitar os pais. E muitas vezes a casa dos pais lota, não cabe todo mundo. E muitas dessas pessoas que vêm para festas e para coisas, ficam nesses hotéis. Então, se o hóspede tem um vínculo com aquela cidade ou com aquela região, existe alta chance dele se tornar um hóspede também habitual. Então, aquelas pessoas que comentam, nossa, é que a minha família mora aqui, a gente sempre vem para essa região, a gente tem negócios aqui perto, a minha empresa atende um cliente que é aqui perto. Concorda? Que se você atender de uma forma personalizada, família, há alta chance dessa pessoa voltar, tá? Então, esse é o segundo critério. O terceiro critério é o nível de interação com o time. E esse critério, ele parece ser mais abstrato, mas ele não é. Ele é bem concreto e observável. Não é claro para vocês o hóspede que chama o colaborador pelo nome? Não tem aqueles hóspedes que chegam na recepção, já chega falando o nome do recepcionista, já chega falando o nome do garçom, já sabe o nome da camareira, já sabe. Esse hóspede, provavelmente, se ele tiver que escolher outro hotel para ficar, ele vai escolher o seu. Porque ele já conhece as pessoas. Se ele está falando que ele sabe o nome das pessoas, é porque ele gerou um vínculo, de certa forma.
com as pessoas, tá? Se outra questão também desse nível de interação são hóspedes que conversam sobre a vida, que fazem perguntas, que contam da rotina deles, que agradecem de uma forma mais personalizada, então fala, nossa, fulano da recepção foi incrível, nossa, a camareira, ela é muito super cuidadosa, super atenciosa. Se o hóspede chama as pessoas pelo nome, é porque alguma coisa, quando as pessoas fazem isso, é porque alguma coisa tocou aquela pessoa de uma forma particular. Vocês concordam? A gente, quando chama a pessoa pelo nome, quando você vai numa loja comprar alguma coisa, num restaurante que você já sabe o nome do garçom, não é porque você já tem, de certa forma, alguma conexão com aquele lugar? Você não sai chamando garçom, atendente, recepcionista pelo nome por acaso, tá? Então, esse é o terceiro critério. O quarto critério é uma intenção futura declarada. Tem pessoas que falam, literalmente, olha, foi no check-out, né? É muito comum as pessoas começarem, nossa, da próxima vez a gente veio rapidinho, dessa vez, da próxima vez a gente quer vir com mais calma, da próxima vez a gente quer vir com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Não acontece isso nos hotéis de vocês? Da próxima vez eu quero voltar com fulano, da próxima vez eu quero voltar com mais calma, no próximo... É sempre assim, já estou pensando quando que eu vou voltar, né? A gente quer repetir essa experiência, mas com mais calma. Então, esses hóspedes, eles entram automaticamente na lista de pessoas que têm intenção de voltar, declaradas. Fez sentido? 4 critérios para vocês conseguirem identificar quem são os hóspedes com alta chance de se tornarem hóspedes habituais, certo? E como que a gente vai transformar isso que eu falei para vocês agora em algo utilizável, digamos assim, pelo time? Cada colaborador da linha de frente, né, recepção, A e B, enfim, quem estiver na linha de frente, vai ficar atento a esses critérios. E quando eles perceberem 2 ou mais critérios na mesma pessoa, na mesma família, como que eles fazem? Eles vão... Isso aqui, vocês vão treinar o time, tá? Eu já vou explicar como é que faz. Mas qual que é a ideia? Eles vão aprender a identificar através dos critérios. Então, só alinhando, organizando aqui a ideia. Vocês vão ensinar para o time... vou resumir, tá? Gente, a gente precisa identificar as pessoas que têm potencial. Eu já vou explicar como que se faz isso, só quero a ideia agora para vocês. A gente precisa identificar as pessoas que têm potencial de se tornarem hóspedes habituais, que voltam sempre. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai identificar o motivo da viagem. Então, quem são os hóspedes que têm chance de voltar? Ou quem veio para descansar, ou quem veio para uma viagem mais afetiva, ou quem veio a trabalho. Você precisa identificar essas 3 pessoas. O outro critério são vínculos com a região. Então, pessoas que têm família na região, negócios na região, pessoas que têm vínculos de alguma forma com a sua cidade, ou a área que está o seu hotel. Terceiro critério, nível de interação com o time. Então, pessoas que chamam vocês pelos nomes, que contam da vida, que elogiam de forma personalizada, essas pessoas. E o próximo critério, as pessoas que têm intenção futura declarada, que realmente falaram para vocês que querem voltar no futuro, tá? Então, vocês vão aprender a identificar essas pessoas. E aí, quando vocês identificarem, achei, olha, esse hóspede aqui me parece um hóspede com potencial de voltar no futuro. O que vocês vão fazer? Anotar o nome, anotar o apartamento, e deixar um comentário, escrever um comentário simples, no momento ali, no caderno, se estiver próximo do sistema. Ali você vai identificar a pessoa como potencial hóspede habitual. E aí você vai passar aquela informação no sistema, de forma objetiva e de forma replicável. Qual que é a minha indicação? Vocês criarem, e tem uma aula sobre isso, de como que a gente cria categoria VIP. Tá? Não sei se vocês não assistiram, recomendo que vocês assistam, tá lá no YouTube. Como que você categoriza os hóspedes? Então, uma categoria muito legal, se vocês não têm, de vocês acrescentarem de VIP, e se você não tem nenhuma, cria já essa, depois você aprende a criar as outras, mas é de identificar esses hóspedes com uma sigla mesmo.
Pode ser VIP com potencial de regresso, VIP potencial habitual, e aí você dá uma sigla para isso, assim, o que fizer sentido para você. O importante é identificar. O nome que você vai dar, pode escolher qualquer nome que faça sentido para você. O importante é identificar. Então, a pessoa que identificou esse hóspede, ela vai anotar o nome, anotar o apartamento, e ou ela mesma vai e coloca no sistema, ou ela passa por superior, para o recepcionista, para alguém que consiga colocar essa informação em sistema. O que isso permite, ter essa informação? Permite você usar no pós-estadia e nas campanhas que você vai fazer em 2026. Né, você consegue filtrar, depois que você tem um sistema que você consegue identificar quem são esses hóspedes, você consegue filtrar todos os hóspedes que estão marcados como potencial habitual. Para que você vai usar isso? Para um pós-estadia mais cuidadoso, para convites pontuais em 2026, eu já vou mostrar como, só estou agora passando a ideia. Para pequenas cortesias estratégicas, como quando as pessoas voltarem, e aí, em futuras reservas, quando você vê potencial habitual, né, quando a pessoa vê que está ali, tipo, a pessoa, imagina, ele está identificado como potencial habitual, e você está fazendo o check-in dele, quer dizer que ele realmente voltou, né? Ele realmente veio. E aí, a recepção consegue identificar isso e dar boas-vindas diferentes também. Faz sentido? Você dá um oi para mim. Oi? Telefone novo. Sim, total sentido. A gente aqui no Bem Ecológico sempre está renovando as pessoas que estão, quer dizer, vêm continuamente porque a gente tem uma afetividade maior com ele. Boa, é isso aí. É exatamente isso. E aí, como que a gente vai transformar o check-out dessas pessoas que foram identificadas como potenciais habituais, que têm a chance de voltar, e o pós-estadia em convites elegantes para o futuro? A ideia aqui não é vender no balcão, tá? Não é isso. Sair de uma estadia com a próxima estadia agendada. Não é isso. É a gente fechar o ciclo da estadia que eles estão, que é a fase que vocês estão agora, por isso que eu escolhi dar essa aula para vocês agora. Vocês vão fazer check-out das pessoas que estão aí passando Natal com vocês em breve, né? Para vocês aproveitarem esse momento. E fechar esse ciclo da estadia abrindo portas para um futuro. Então, você fazer do check-out um momento de fechamento afetivo, e aí você vai dar orientação para o time. Tem uma pergunta simples no momento da saída e humana e que tem que ser feita de forma genuína, para todo mundo. Como é que foi a estadia de vocês? Teve alguma coisa que marcou mais vocês? O que ficou? O que vocês levam desses dias aqui conosco? Perguntem mesmo, queiram saber. Tá? Tem alguma coisa que vocês acham que a gente podia melhorar da próxima vez? Perguntem. Essas perguntas valem ouro. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que está dentro do Owners, e ela falou, o hóspede dá uma nota, às vezes não é a nota máxima, e a gente não sabe por que ele não deu a nota máxima. É muito importante você saber por que ele não deu a nota máxima. O que faltou? Se ele não deu 10, se ele não está... O que faltou para o 10? Que o problema dele, a insatisfação dele, pode ter certeza que não é só dele. Se tem uma certeza que eu tenho, é que essa insatisfação não é só dele. Ele sempre vai representar outras pessoas, tá? Então, esse feedback é um presente para vocês. Perguntem, os recepcionistas, eles precisam fazer esse momento de fechamento afetivo mesmo. Queiram saber como foi a estadia de vocês, teve alguma coisa que marcou, o que vocês estão levando desses dias daqui conosco, etc. Isso mostra abertura para vocês ouvirem, né? Se quer ouvir, reforça que o hotel quer uma próxima vez, né? O que a gente pode melhorar para a próxima vez de vocês conosco? Dá ao hóspede também a chance de expressar elogios, né? De expressar necessidades de ajuste, né? E aí, se o hóspede elogiar, se você vê que marcou, se você identificar ou já estiver identificado que ele é um potencial habitual, você pode falar, eu fico super... O recepcionista, né? Fico muito feliz de ouvir isso. Quando vocês quiserem voltar para descansar de novo aqui, quando vocês quiserem voltar para mais um momento em família especial, vai ser um prazer receber vocês. Vocês entendem como essas frases, dentro do nosso cérebro,
fica lá registrado que eu estou esperando você uma próxima vez. Eu não estou te dando um beijo, tchau, sabe? É totalmente... Imagina eu despedir de vocês e falar assim, como foi a estadia da senhora? Foi ótimo. Maravilha, olha, eu desejo um ótimo ano para vocês, uma ótima viagem. É tipo, beijo, tchau, né? Foi embora. Boa viagem, bom ano, e cada um segue na sua vida. E isso parece que não, mas lá a pessoa não pensa nisso racionalmente. Mas lá no cérebro dela, as pequenas palavras que você fala vai gerando uma conexão. É totalmente diferente de eu terminar e falar e perguntar genuinamente, né? Como que foi a estadia de vocês? O que mais marcou? O que vocês estão levando daqui a esses dias? Aí o hóspede responde, e aí depois o recepcionista fala: eu fico super feliz de saber isso e espero que agora em 2026 vocês tenham mais oportunidades de viver conosco, mais momentos em família. Vai ser um prazer receber você e a sua família aqui novamente em breve. Entende como é diferente? Você vai gerando um vínculo, você vai meio que chamando a pessoa, você vai se conectando com ela, tá? Então é isso. Vocês podem usar isso no contexto do hóspede, né? Então você pode falar, quando você vier visitar a sua família de novo, se ele falar que tem família lá, né? Tá indo aí passar o Natal, você pode falar, olha, quando você vier visitar a sua família de novo, vai ser um prazer receber o senhor aqui conosco novamente. Por exemplo, se ele está vindo para uma pausa, um descanso, você vai falar. Se você quiser repetir a pausa quando precisar de descansar novamente, desconectar em 2026, contem com a gente, vai ser um prazer ter vocês aqui novamente, tá bom? Então é isso, se foi tudo bem, se o hóspede gostou, anota, isso é uma dica legal também, anota essas respostas e anotem, se o hóspede saiu satisfeito, se ele gostou e tem potencial de voltar para esses hóspedes habituais, anotem o número da UH que eles ficaram, o número do quarto mesmo, que eles ficaram e que eles elogiaram. Porque você já sabe que na próxima vez que ele vier, se você tiver a chance de dar o mesmo quarto, você já sabe que aquilo vai gerar uma satisfação. Faz toda a diferença. Aí, claro, tem uma possibilidade na próxima vez de dar um upgrade, de oferecer um upsell. Tá bom, mas aquilo ali você já sabe que atende e que traz satisfação. Certo? Por que eu falo isso? Por exemplo, nesse hotel que eu falei para vocês em Brasília, que eu sempre vou, das primeiras vezes, a segunda, terceira vez que eu fui, eles me colocaram num quarto que eu não gostei, que era um quarto que era isso, era barulhento, aí o quarto tinha varanda, e aí a varanda dava para a rua, aí a porta era mais... Eu não quero varanda, eu prefiro um quarto mais amplo, silencioso, do que um quarto que eles achavam que eles estavam me agradando. A ideia era agradar, porque eu já estava indo segunda, terceira vez. E aí eu voltei na recepção e falei, será que não tem como a gente trocar? E eu falei, eu acho que foi um upgrade, né, que vocês me ofereceram, eu agradeço, mas eu realmente prefiro ficar no quarto. Então, quando a pessoa fala isso, que ela gostou daquele quarto, que ela está dizendo, é aquele quarto ali que ela gostou, ela já gostou. A não ser, e aí depois você pode oferecer, você pode mostrar, vender, mas aquilo ali para agradar, você já sabe que agrada. Então, ter esse registro de hóspedes que você quer encantar é muito legal. E aí, não fazer isso para que o hóspede pense que é por acaso. Na cabeça dele, coincidentemente eu fiquei num quarto parecido, coincidentemente eu fiquei no mesmo número. Não, o recepcionista pode falar, olha, a gente separou o mesmo quarto que o senhor comentou que gostou da última vez, a gente teve o carinho de separar para a senhora novamente. Vocês entendem como isso faz toda a diferença? Eu prestei atenção no que você falou, eu registrei, na sua próxima reserva, eu tive o cuidado de separar esse quarto para você. Faz toda a diferença, tá bom? Só que isso precisa ser verbalizado. Só que como que vai ser verbalizado? Só se estiver registrado no sistema. Se não estiver registrado no sistema, o recepcionista não vai saber, não tem como saber, tá bom? Beleza. Outra forma de transformar esse check-out em convites elegantes para o futuro, né? Então, é o check-out e o pós-estadia. No pós-estadia, você vai mandar uma mensagem curta, elegante e intencional. Então, o check-out você fez lá bonitinho, perguntou como foi, ouviu, registrou se ele é de fato um potencial habitual ou não. E aí, você vai se posicionar na pós-estadia. Depois que o hóspede vai embora, é um momento muito importante de você consolidar um vínculo.
Você pode mandar para todo mundo? Você pode, mas para todo mundo, em geral, você vai mandar uma mensagem pouco personalizada, né? Porque não tem muito como você mandar uma mensagem personalizada realmente, a não ser que você tenha muito poucos quartos, né? E tal, mas aí dá. Mas a ideia, se for muitas pessoas, você não consegue. Então, a ideia é que esses hóspedes que têm potencial de se tornarem hóspedes habituais, que você gere essa mensagem realmente de uma forma mais personalizada. Por exemplo, vou falar como se fosse para mim. Oi, Maíra, aqui é do... Aí você fala o nome do hotel, né? Aqui é do Hotel XYZ. Queria te agradecer por você ter escolhido passar esses dias com a gente e ter trabalhado com a gente durante 2, 3 dias. Foi esses últimos 2 ou 3 dias. Foi um prazer receber você por aqui. Adoramos conhecer... Aí você imagina, se eu levei um cachorro, um filho, você pode falar, adoramos conhecer a sua filhinha que veio com você dessa vez, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Se em algum momento vocês quiserem voltar para descansar de novo, para trabalhar com tranquilidade, saibam que as portas vão estar sempre abertas e um sorriso esperando por vocês. Então, vocês entendem com essa mensagem? Eu sei que a pessoa parou para escrever aquela mensagem para mim. Porque hoje em dia a gente consegue automatizar muitas mensagens, vocês sabem disso, né? Então, o nome, apesar de fazer toda a diferença, ele não necessariamente, hoje, significa para as pessoas que alguém parou e escreveu aquela mensagem para você, se tem o seu nome, né? Mas, se a pessoa fala que adorou me receber, que adorou conhecer minha filha, aquele momento que vocês estavam na piscina, foi muito lindo, aquela foto que a gente tirou ficou linda... Peguem algum momento que a pessoa viveu ali, sabe? Ou, por exemplo, se fosse comigo nesse hotel que eu estou falando para vocês que eu saio cedo, lá em Brasília. Se eles falaram, olha, adoramos ter você aqui novamente, foi um prazer poder te ajudar e, inclusive, ter você como única hóspede no nosso café da manhã, às 5h30 da manhã. Esperamos você em breve, conte conosco lá. Eu sei que alguém parou e sabe que eu tomei café da manhã mais cedo, sabe que aquilo foi feito para mim, e alguém parou e escreveu essa mensagem para mim, porque não podia ser para outra pessoa. A ideia aqui é vocês criarem mensagens que a pessoa leia e tenha a certeza que não poderia ter sido escrito para outra pessoa. Sabe aquela mensagem que você lê e você... Claro que a mensagem foi adaptada, a pessoa consegue... Mas alguém parou para adaptar. Alguém que te conhece, alguém... Então, isso é, sim, um carinho. E faz toda a diferença, tá bom? Toda a diferença. Alguém falar, para quem tem filhos, pet também pega muitas pessoas, fideliza muito as pessoas. Filhos e pet, gente, assim, é um mercado que, se vocês acolherem, tem muito valor. Eu, qualquer lugar que eu vou, sabe o nome do meu filho, agradou meu filho, quero voltar. É isso. Eu estou indo com o cachorro, tem estrutura para o cachorro, teve cuidado, sabe o nome do meu cachorro, anotem nome de pet. Anotem o nome dos cachorros das pessoas que vocês têm, são pet friendly. Faz toda a diferença. A pessoa realmente fica muito surpresa, porque quanto mais improvável a situação, mais encantado a pessoa fica, certo? A pessoa não estava esperando por aquilo. Tá bom? Agora eu lembrei de uma dica à parte aqui, que é Natal, agora tudo que eu lembro eu vou falando para vocês. Natal de presente. Quem é pet friendly? Uma dica muito legal é criar, vocês podem comprar, sabe que normalmente quem é pet friendly tem, né, uma estrutura para o cachorrinho no quarto, vocês têm isso? Uma caminha, uma coisa? Não? Então, mas quem pode ter, tá? Caminha que vocês colocam para o cachorro no quarto e essas coisinhas, é legal. Normalmente é a caminha, potinho de comida, potinho de água, né? E assim, em hotéis de alto luxo, algumas vezes, a gente, para surpreender, a gente pode bordar o nome do cachorro na caminha e dar de presente, sabe? Colocar. E fica muito legal. Fica aí de brinde, mas é assim, para aquele extra VIP, super VIP, né? Que você quer realmente encantar. Agora, para todo mundo, tem uma coisa super simples que vocês conseguem fazer e que encanta demais, que é comprar potinhos de água e de comida que sejam de cerâmica e que vocês conseguem escrever com caneta e depois você passa álcool, sai, sabe? Vocês compram caneta, eu já falei dessa caneta para vocês em vários contextos, vocês já viram que essa caneta, quem está aqui nas aulas com frequência, essa caneta serve para 1 milhão de situações. Mas essas canetas que escrevem em vidro, em cerâmica e que depois saem com álcool,
elas personalizam muitas coisas. Então, você consegue colocar o nomezinho do cachorro nesses potinhos. As pessoas amam, as pessoas acham o máximo. E é uma coisa super simples de fazer, tá bom? Gostaram das dicas? Maíra, Oi. por exemplo, mas aí, por exemplo, assim, o hóspede, ele fala que vai ter o cachorro, né? Aí o recepcionista tem que perguntar o nome na hora da reserva do cachorro, Isso. do animal. Exatamente. Igual pergunta nome de filho, pergunta nome de cachorro. Mesma coisa, tá? E só de perguntar o nome, a pessoa já te coloca num lugarzinho mais diferenciado. Porque ninguém pergunta nome de cachorro. Uhum. Pergunta quanto pesa, qual o tamanho, não pergunta o nome do cachorro. Vocês entendem? Só da pergunta de nome de cachorro já te posiciona num hotel diferenciado. Olha como é legal isso. É muito bacana. Tá. E quanto custa isso? Nada. É uma pergunta que você vai fazer. E você já está ali na conversa, né? De qualquer forma. E aí, depois que o hóspede vai embora, você vai mandar essa mensagem, né? Oi, fulano, aqui é fulano do hotel tal. Queria te agradecer por você ter escolhido passar esses dias com a gente. Foi um prazer receber vocês aqui. Adoramos. Aí você fala algo personalizado, né? Adoramos conhecer o seu cachorro, adoramos conhecer seu filho, adoramos que nos escolhido para comemorar 15 anos de casamento no nosso restaurante, não sei o quê. Você pega alguma coisa que só pode ter sido para aquela pessoa. E aí, na mensagem, segue a mensagem, né? Se em algum momento vocês quiserem voltar para... E aí você fala a razão pela qual a pessoa fez. Saibam que as portas estão abertas. E aí, você pode aproveitar e pedir. Se puder contar em poucas palavras como foi a sua experiência no Booking, no Google, aí você pede os canais que são importantes para você. Em geral, normalmente, Booking e Google, né? Escolhe um, tá, gente? Se pedir um monte, ele não vai fazer. Escolhe um que seja o mais importante para você. Isso nos ajuda muito a seguir melhorando e também inspira outros hóspedes a nos conhecerem. Muito obrigada, espero recebê-los em breve com muito carinho para mais memórias em família, para mais momentos de descanso, para mais não sei o quê. Vocês gostaram dessa frase? Eu vou... Eita, peraí, que eu fui copiar um negócio para vocês aqui, sumiu tudo, calma aí. Eu vou copiar essa mensagem e colocar para vocês no chat. Vocês querem? Querem, gente? Manda um joinha aí. Boa, então vamos lá. Ó, vou copiar aqui. Copiem, que essa mensagem não está em lugar nenhum, tá? Quando acabar a aula, depois vai sumir, tá bom? Então é isso. Esse é a forma de você transformar o check-out e o pós-estadia em convites elegantes para o futuro. E aí, num próximo ponto, eu quero ensinar vocês como que vocês mantêm esse vínculo a longo prazo, sem vocês virarem spam, sem virar chato, tá? A chave aqui é vocês terem poucas interações, mas muito bem pensadas. Não é vocês ficarem mandando mensagem o tempo todo. O verão está chegando. Venha comemorar o Natal conosco. Venha passar... Aquela coisa que parece propaganda igual para todo mundo. Isso aí não é isso, tá? Como que vocês mantêm o vínculo a longo prazo sem virar spam? Primeiro, você vai escolher 2 ou 3 momentos do ano para falar com essa base de hóspedes com potencial para se tornarem habituais. Por exemplo, dependendo de onde o seu hotel está, fazer um contato no início do outono ou no início do inverno, se o seu destino, por exemplo, fica lindo nessa época. Se ficar lindo no verão ou na primavera, você vai escrever no verão ou na primavera. Um contato antes de algum feriado ou período que faça sentido para o perfil deles. Então, se é de casal, se é de família, se é de descanso, se é algum evento específico para o perfil deles que acontece na sua cidade. Quando tiver alguma novidade relevante, então um novo espaço, uma nova experiência, um contato. Quando... foi se aproximando dessa mesma época que eles vieram. Então, por exemplo, se eles vieram passar o Natal agora, quando estiver aproximando o planejamento de Natal ali para setembro, vocês mandam uma mensagem. Né, por exemplo, lembramos de vocês aqui esses dias. Em 2025, vocês passaram o Natal conosco. Está chegando essa época linda do ano, gostaríamos de fazer o convite. Esse ano o plano de Natal é fazer isso, isso aqui. Entende como faz sentido?
Eu sei que você passou o Natal comigo, então eu estou te convidando, te falando que o próximo Natal, lá, tá? Então, você vai primeiro definir esses 2 ou 3 momentos. Que momento é esse? Ou é o início de uma estação, ou é um contato de planejamento para um feriado ou período específico, ou repetir o período que eles já vieram. Escolham 2 ou 3 momentos do ano para vocês contactarem essas pessoas. E aí a mensagem que vocês vão mandar é sempre com o mesmo espírito, que é lembrar o hóspede de um sentimento bom que ele viveu ali, mostrar uma novidade ou uma oportunidade para ele viver mais bons momentos com você e convidar com delicadeza, sem urgência, sem falar só temos mais não sei quantos quartos, não é nada disso, tá? É aquele hóspede que a casa sempre tem espaço para ele, que ele é sempre bem-vindo, que é hóspede casa, é hóspede que você quer que seja, que vire ali habitual, é família, tá? Então, não é essa coisa, esse senso de urgência que muitas vezes as pessoas usam. E aí, vou copiar também mensagem para vocês aqui, que é nesse estilo, né? Sempre com esse tom. Oi, fulano de tal, lembramos de vocês por aqui esses dias. O outono está lindo na região, temos passeios pelo bosque, experiências em família deliciosas para essa época do ano. O outono é uma estação muito charmosa e acolhedora aqui no nosso hotel, aí você fala do hotel. Se em algum momento fizer sentido para vocês desacelerarem novamente conosco, nos avise que será uma alegria nos organizarmos para receber vocês de novo. Tá? Oi, Tati, pode falar. Maíra, o sistema, ele tem alguma função, em geral, que avisam esses hóspedes que vêm, por exemplo, só no final do ano? Não. O que você tem é que incluir na rotina do time o hábito de tirar relatório desses hóspedes. Então, por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você tira os hóspedes, você tira o relatório desses hóspedes, por exemplo, vamos lá na prática, você quer planejar a sua época de Natal, aí você vai tirar o relatório desses potenciais habituais que passaram o mesmo período com você de dezembro em 2025, né? Se for o ano que vem, ou em 2024, se fosse para esses hóspedes, lá em outubro, vamos supor, você está planejando o Natal, você vai mandar mensagem para os hóspedes com potencial habitual que ficaram no Natal com você em outubro desse ano, para que eles venham em dezembro novamente. Faz sentido? Entendeu? Entendi. Uhum. Tá? Você vai se planejando dessa forma. Só que para isso acontecer, esses hóspedes eles precisam estar sinalizados no seu sistema, porque senão não tem como achar, tá? Porque senão você cai naquela coisa de spam chato, porque se você mandar para todo mundo que passou o Natal aí, as pessoas começam, tipo, muita gente começa a ignorar, e aí muita gente cancela seu hotel no e-mail, vira spam, porque é isso, né? Você começa a receber aquelas promoções que não fazem sentido para você. Agora, se você receber, imagina você recebendo. Oi, Tati, tudo bem? Lembramos de vocês por aqui esses dias. E aí eu posso usar o nome dos seus filhos, se eu tiver lá no registro, né? Lembramos de você, do nome do seu marido, da sua filha e do seu filho. Lembramos de vocês aqui esses dias. O outono está lindo na nossa região. Temos passeios pelo bosque, experiências em família deliciosas para essa época do ano. Acho que os seus filhos iriam amar. O outono é uma estação muito charmosa e acolhedora para famílias por aqui. Se em algum momento fizer sentido para vocês desacelerarem novamente e criarem momentos especiais conosco, nos avisem que vai ser uma alegria nos organizarmos para receber vocês de novo. Não faz sentido? Não é uma mensagem que você deleta, que a pessoa, que você, né? Você lê com carinho e você responde, ou você pelo menos considera aquela hipótese. E numa dessas, a pessoa tá, nossa, não sei, porque é nessa fase, né? Nossa, não sei o que a gente vai fazer no Natal do ano que vem. Nossa, não sei o que a gente vai fazer nas férias das crianças. Você recebe uma mensagem dessa, falando que tem experiências novas, falando que o hotel tá lindo, falando que... Você considera. E aí você vira para o seu marido e fala, nossa, mãe, o que você acha da gente voltar e já reservar naquele hotel? Não sei... Sabe assim? Não é assim que as coisas acontecem? É assim. Que a gente cria essas oportunidades, tá? Então, essa mensagem... simples, humana, personalizada e coerente, tá bom, gente? Vou mandar aqui no chat para vocês.
Mensagem outra vez. Foi. Vai copiando aí, gente, que depois a mensagem vai sumir. Uma regra de ouro para isso, então primeiro você vai definir esses 2 ou 3 momentos que você vai escolher para entrar em contato com essas pessoas. Uma regra de ouro aqui é, cada contato precisa ter um porquê. Então, cada contato com o hóspede precisa ter um motivo mesmo. Ou você vai agradecer, ou você vai convidar de uma forma pensada, você vai compartilhar algo que realmente faça sentido para aquela pessoa. Senão, você vai virar spam. Tem que ser algo que realmente se conecte comigo, tá? Pode ser uma ação, é isso, é uma ação que é para fazer de uma forma bonita e personalizada. É aquela mensagem que, mesmo que eu não reserve com você, eu te coloquei num lugarzinho especial por você ter me mandado aquela mensagem. Faz sentido? Eu posso até escolher não ir, mas você não é igual a qualquer outro lugar, tá? Então, se no futuro, só para vocês entenderem como funciona, se no futuro alguém perguntar para você uma recomendação de lugar para passar o Natal, uma recomendação de lugar para ir no Natal, nas férias das crianças, mesmo que você não tenha feito a reserva, esse hotel é o hotel que você vai lembrar, porque você recebeu essa mensagem. Faz sentido? É assim que funciona. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é assim que a gente cria relacionamento com as pessoas, com os clientes, tá? Beleza. E aí, por último, como que a gente envolve o time nessa visão de longo prazo? Então, primeiro de tudo, você vai explicar para o time o porquê. Quem não tem um porquê não vai encontrar um como para fazer. Você precisa dar uma razão. Por que o time agora vai ficar procurando hóspedes com potencial de voltar? Por que o time agora vai ficar sinalizando isso, escrevendo no sistema? Dá trabalho, gente. Para quê? Por que eles vão fazer isso? Eles precisam de um motivo. Se você tem benefícios associados, e também tem aula sobre isso lá no meu YouTube, se você tem benefícios associados ao seu lucro líquido para a equipe, então se você dá X% do lucro líquido para a equipe, é uma forma muito clara e muito atrativa das pessoas quererem fazer isso, né? Um porquê. Mas você pode explicar, olha, quando a gente cuida bem de quem está aqui, gera vínculos, a gente está sempre construindo o nosso movimento. E quando o hotel está cheio, quando o hotel tem movimento, todos nós ganhamos com isso. O faturamento do hotel aumenta, o retorno para vocês, né, o bônus de vocês aumenta, a gente fica com maior satisfação, mais indicação, a gente trabalha com mais prazer. Então, deem um porquê para as pessoas fazerem. Um porquê real, não é um porquê que funciona só para vocês, não, tá? É um porquê real mesmo. Depois, você vai dar um papel simples, porque senão, vocês viram que é muita coisa para fazer? Não é uma coisa simples de implementar, certo? Como que vai ficar simples? Você vai distribuir a função clara para cada área. As pessoas precisam ter clareza. Se explicar tudo isso que eu expliquei para todo mundo, ninguém vai fazer nada, vocês concordam? É muita coisa. Vocês, como donos, entenderam o raciocínio. Mas você explicar isso para o time começar a implementar, é difícil. Como que funciona na prática, como que dá resultado na prática? Você vai virar para cada um, explicar o porquê e falar. Então, olha, para isso acontecer, como que vai funcionar? Recepção. Qual que é a função de vocês? Vocês vão identificar, baseado no critério X, Y, Z, e vão colocar no sistema a sigla tal. Vocês vão identificar o hóspede como hóspede VIP não sei o quê, que é o nome que você vai dar lá. Você vai fazer o fechamento do check-out com esse tom de até a próxima. Como? Falando essa frase aqui, toma. Tá vendo? São 3, 4 passos, não é uma coisa complexa. Não pode ser complexo, porque senão não vira real, tá? Equipe de A e B. Para a recepção, você fala isso. Para a equipe de A e B, você vai explicar o porquê e vai pedir para eles. Percebeu que tem um hóspede que chama vocês pelo nome, que tem mais vínculo, que criou, que contou a vida para vocês, que fala muito daqui? Você vai comentar, e aí vocês definem como é que funciona. Ou com o supervisor de alimentos e bebidas, se tiver alguém ali responsável que consiga ter acesso ao PMS, ou vocês vão comunicar para a recepção, certo? Nossa, Maíra, como que comunica para a recepção? Vai ter que ir o garçom lá na recepção? Não, telefone, né, gente? Vai ligar para a recepção, que é assim mesmo. Nos grandes redes, nas grandes hotéis, é assim que funciona. Você pega o telefone e liga para a recepção. Olha, só para avisar que o hóspede X falou que gosta disso, tá bom? Você pode acrescentar no sistema para mim? Obrigada. Pronto, demora 10 segundos. Tá bom?
Você liga, o garçom vai ligar para... Olha, só para avisar que o hóspede que está no quarto 203, ele sempre chama a gente pelo nome e comentou que tem a intenção de voltar no verão. Obrigada. Pronto, acabou. Tá? E aí o recepcionista vai seguir lá com a função dele. Vocês acham que é aplicável? Faz sentido para vocês? Sim? Não é complicado, né, gente? Então é isso. É assim que a gente faz acontecer na prática com o time. A gente dá um porquê eles fazerem e como que cada área vai fazer, tá? Governança. Como que governança pode fazer? Toda vez que acabar o turno, o líder pode perguntar, gente, vocês notaram alguém que tem o potencial de se tornar hóspede habitual? Ah, eu notei que o hóspede do 205 falou para mim que o filho dele gostou muito, que talvez queira voltar, não sei aonde. Vocês perguntam, em que momento que pergunta? Normalmente na passagem de turno, que o líder está presente. Você anota, o líder anota e põe no PMS. Certo? Maravilha! Então, é isso, é assim que a gente faz. Resumo da aula, o que a gente viu hoje? A gente viu que o hóspede de final de ano, da alta temporada, ele pode ser, deve ser, muitos deles, o início de um relacionamento, não só um pico de ocupação. A gente viu que nem todo hóspede tem o mesmo potencial de retorno ou de indicação. E por isso faz todo sentido treinar o time em reconhecer os perfis de potencial habitual com critérios claros de identificação. A gente viu como organizar o básico de relacionamentos, né? O que você vai anotar dentro do PMS, como você vai identificar essas pessoas. A gente viu que o check-out e o pós-estadia dessas pessoas com potencial de se tornarem habituais são momentos preciosos para você agradecer, ouvir como foi a experiência dessas pessoas e abrir porta de forma elegante para uma próxima estadia no futuro breve. Você viu como envolver o time nessa visão que muda toda a forma de atender, deixa de ser só o atender bem hoje, o desejar uma boa viagem, para uma visão de futuro de como é que eu faço para essa pessoa voltar. É um cuidado de uma relação que pode durar por anos, né? Então, essa foi a aula de hoje. E antes de eu fazer o fechamento e dar um presente para vocês, eu quero saber, vocês gostaram da aula? Gostaram? Fez sentido? Valeu a pena, gente? 24 de manhã aqui comigo? Natal, que delícia! Muito bom, fiquei muito feliz com vocês aqui. É isso, transformar o hóspede de final de ano em hóspede do ano inteiro não é uma técnica de marketing. É uma forma de você olhar para o seu negócio. É você entender que cada família que passa pela sua recepção pode ser só mais um CPF, né, na alta temporada, ou ela pode ser alguém que vai voltar, que vai indicar, que vai trazer amigos, que vai falar de você com carinho por muitos anos. E principalmente nessa época agora que vocês estão vivendo, por isso que eu escolhi esse tema. Principalmente agora, no Natal, Ano Novo, as pessoas estão muito sensíveis, tudo marca muito, as pessoas querem e estão dispostas a sentir muito. Então, são épocas que marcam muito. Então, não desperdicem. A diferença está aqui no quanto você enxerga esses hóspedes como relacionamento ou só como hóspedes que estão enchendo o seu hotel, a sua pousada. Quando você ensina o seu time a reconhecer que tem um perfil de se tornar hóspede habitual, você organiza minimamente os dados e se comunica com esses hóspedes poucas vezes, mas com intenção mesmo, você sai desse modo de torcer para a alta temporada durar mais tempo, torcer para que as pessoas voltem ao longo do próximo ano, e aí você começa realmente a construir estabilidade, previsibilidade e liberdade ao longo do ano, tá? O mundo, ele pode não conhecer muitas vezes a sua cidade ainda, mas quem passou pelo seu hotel, quem se sentiu bem cuidado, leva você dentro da memória e muitas vezes dentro da agenda também do próximo ano, que é a intenção, né? Então, agora, o próximo passo seu
escolha quais critérios você vai usar para identificar esses hóspedes. Crie essa categoria de potencial habitual no seu PMS e comece a construir essa base de relacionamento esse ano, usando essa alta temporada, para que você consiga aumentar o seu número de hóspedes da sua ocupação em 2026. Seja com esses mesmos hóspedes voltando, seja com eles indicando e deixando recomendações nos seus canais digitais. E se você quiser apoio para estruturar isso de uma forma profunda, né, desde de tudo mesmo, de cultura, de processos, de time, de faturamento, eu te aconselho a ficar aqui nas próximas aulas, participa das próximas aulas da My Hotels. Eu sempre faço aulas com muito foco em dar mais lucro, mais liberdade e leveza na gestão para vocês. E antes de encerrar, eu queria deixar uma mensagem, um presente para quem está aqui comigo até agora. Quero deixar uma mensagem de Natal para vocês e dar a possibilidade a vocês de fazer um 2026 diferente, num contexto bem diferente. Então, vamos lá. Antes de encerrar, eu queria falar para vocês que o Natal, para mim, e acho que para a grande maioria de vocês, é um convite a uma pausa interna, né? É um tempo da gente celebrar a união, de olhar em volta e de perceber quem caminhou com você até aqui, né? De olhar para a sua equipe e se perguntar como que eu tenho impactado a vida de cada pessoa que trabalha comigo no meu hotel, na minha pousada. Porque no final do dia, não são só pessoas cumprindo uma função, né? São histórias, são famílias, sonhos que muitas vezes se encontram dentro do seu hotel todos os dias. As pessoas colocam em vocês grande parte da vida, dos sonhos, das realizações delas. Está aí, dentro do seu hotel, né? Está nas suas mãos. Então, olhar para os seus hóspedes e lembrar que em cada check-in você mudou ou você ajudou alguém a colecionar momentos, né? Seja um pedido de casamento, uma viagem em família, um descanso depois de um ano difícil, um Natal que vai ser lembrado por muitos anos, né? Um ano novo que marca um novo começo na vida de cada um que está aí com vocês. Então, o Natal é também tempo de agradecer e de ser honesto também consigo mesmo, né? De reconhecer o que deu certo, de celebrar e de olhar também o que poderia ter sido melhor. Aonde você talvez tenha pesado demais, aonde você talvez poderia ter sido um pouco mais claro, um pouco mais presente. E olhar para isso não sentindo culpa, remorso, mas olhar para isso com a responsabilidade e o desejo genuíno de querer evoluir, de querer melhorar, de querer fazer diferente em 2026. E, acima de tudo, é tempo também de cuidar de quem torna tudo isso que vocês vivem aí dentro possível. É tempo de cuidar dos seus hóspedes que confiam em você nos momentos mais especiais da vida deles. Não é por acaso, eles escolheram passar o Natal com vocês, não é qualquer época. Quem está aí agora é uma responsabilidade muito grande, né? E tempo de cuidar também do seu time, que segura a operação todos os dias, mesmo quando você não está vendo. Então, nesse Natal, o meu desejo é que vocês celebrem com o coração cheio de gratidão pelo que vocês conquistaram, pelas pessoas que te acompanharam nessa jornada e até pelos desafios também que te fizeram crescer e que te fizeram chegar aonde vocês chegaram até hoje. E que o próximo ano, esse é o meu desejo mais genuíno para vocês, que o próximo ano te traga muito mais do que resultados. Te traga leveza na sua vida, te traga propósito, te traga qualidade de vida e coragem para você continuar evoluindo, se dedicando
e construindo um hotel ou uma pousada com mais alma, com mais propósito para você e para todo mundo que está com você nessa jornada. Eu desejo um Feliz Natal para vocês. Eu já estou emocionada, porque Natal é uma época que... conseguir falar sem chorar já foi bom, gente. É uma época muito sensível, né? É uma época muito emotiva. Eu amo, eu sou completamente apaixonada pelo Natal. Então, esse é o meu mais sincero, genuíno desejo para vocês. E para você que... Deixa eu respirar. Para vocês que querem realmente construir um 2026 diferente, e se você quiser a minha ajuda para isso, se você realmente quiser colocar a mão na massa e fazer acontecer diferente, eu quero, e esse é o presente especial para todos vocês que estão aqui agora comigo. Alguns de vocês já são owners, né? Tem aqui a Marie que está, a Rose, a Tati que entrou ontem. Mas o que eu quero dar para vocês que estão aqui é essa possibilidade, é um convite para você que quer realmente construir, quer ajuda para construir um 2026 com mais lucro, com mais liberdade e com leveza na sua gestão. E quer ajuda, né? Quer que eu pare e mergulhe no seu negócio junto com você, que eu faça com você, que eu pegue na sua mão e te dê o passo a passo do que você precisa fazer para construir isso no dia a dia. Quem está dentro do programa já sabe, estão aí as meninas que podem confirmar, não é, meninas? A gente colocou, eu não peguei na mão de vocês, a gente não está fazendo junto? Quem está aí? Rose, Thaís, está me ouvindo? Marie entrou recentemente, a Tati entrou ontem, o programa está com 15 dias. Então, a ideia é realmente... Oi, Rose. Oi, estou aqui e está sendo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. A Rose, ela tem um hotel com 60 quartos, em que a gente começou esse acompanhamento de estruturação de tudo, do zero. Então, está sendo muito bacana. A gente começou recentemente, já andou... desenvolveu muito, a mentalidade dela já mudou, as perspectivas já mudaram. Então, igual a Rose, a Kátia também, que não está aqui conosco hoje. Você quer falar, Rose? Não, o que a gente aprende aqui na OMS, né, que a responsabilidade que a gente tem sobre a vida das pessoas também, dos nossos funcionários. E você se sente, Rose, estando dentro do Owners, você se sente mais leve, mais confiante, mais segura? Com certeza, me sinto mais segura agora. Não estou tão perdida como antes. É isso. Tá? Então, você se sentiu confiante com o passo a passo que você teve, Rose? Sim, muito confiante, muito bem explicado. Maíra, assim, é maravilhosa para explicar, para realmente pegar na mão e ajudar a gente a fazer. Obrigada, Rose. A Marie também... A Marie está aqui? A Marie saiu? Marie está aí. Está aí, Marie? Está me ouvindo? A Marie mandou uma mensagem outro dia falando: está tão organizado, estou adorando. A Marie entrou tem poucos dias. Não sei se ela está aí, se ela está ouvindo. Mas é muito legal. Então, é um convite. A turma é pequena, essa turma é de fundadores. Então, é uma turma que eu vou pegar na mão e fazer junto. E justamente por ser essa turma de fundadores, que o programa foi reajustado, então tá incrível, gente. Assim, não é porque... Mas eu estou muito orgulhosa de todo o programa, da forma como ele está. E essa turma de fundadores, esse que é o presente, vou falar para vocês, ela está com condições super especiais. Está com mais de 50% de desconto do valor do Owners. E vai ser a única vez, provavelmente, que isso vai acontecer, justamente por ser a turma de fundadores. Eu tenho outra empresa em que eu faço um programa semelhante com outros nichos, em que eu vendo por mais do dobro desse valor. Então, eu tenho certeza que vai ser a única vez que isso vai acontecer. E justamente por isso, por ser a turma de fundadores, que eu quero estar junto com vocês, estar perto de vocês, porque
Eu sempre faço o que eu falei isso para você ontem, né, Tati? Eu acho que quem começa nos começos de programas de acompanhamento e mentoria bebe da fonte, porque depois que vai crescendo, a gente, como donos, e é o que eu vou ensinar vocês a fazerem, a gente vai delegando algumas coisas, né? Então, naturalmente, nessa turma, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou fazer, eu vou mergulhar dentro do negócio de cada um de vocês e fazer com vocês, tá? E não por acaso eu escolhi dar esse presente para vocês aqui hoje, é porque, ontem eu também comentei isso com a Tati, é porque eu acredito, e eu dou com muita satisfação essa condição especial, porque acho que quem está aqui comigo no dia 24 é porque quer realmente se desenvolver, é porque quer um 2026 diferente, é porque quer colocar a mão na massa, e foi uma forma que eu encontrei, não só de dar essa mensagem, dar esse presente para quem está aqui comigo, mas também de selecionar, porque eu quero dentro do Owners quem quer fazer a diferença. Você vê, olha como filtra naturalmente. As pessoas que já estão dentro do Owners, que têm acesso direto a mim, que têm meu WhatsApp pessoal, que estão sendo acompanhadas, que passaram as últimas 2 semanas comigo, estão aqui. Está aqui a Rose, está aqui a Marie, que entrou agora nos últimos dias, está aqui a Tati, que entrou ontem. A Tati entrou ontem no programa. Ela podia falar, agora já entrei no programa, não preciso mais, né? Vou encontrar... Não, está aqui. Por quê? Porque ela quer conhecimento, ela quer desenvolvimento, ela quer melhores resultados. E são essas pessoas que eu quero dentro do Owners. Então, agora eu vou criar um link aqui. A Lara. Não é, Lara. Obrigada. Um verdadeiro e valioso presente de Natal. Eu fico até emocionada porque é genuíno mesmo. É de coração mesmo. Eu quero muito ajudar vocês, de verdade, a terem mais lucro, mais liberdade e mais leveza na gestão das propriedades de vocês. Eu vou criar um link aqui de uma outra reunião. Cadê? Peraí, gente. Maíra, enquanto isso, tudo bem colocar o link do resumo? Pode colocar o resumo. Uhum. Vou colocar. Pessoal, tá. Esse resumo da aula que a Bianca colocou é o resumo da aula que eu dei, que cliquem, baixem o resumo, porque é exclusivo para quem participou da aula aqui comigo, ele não fica disponível em lugar mais nenhum, tá bom? Então, baixem. E esse link que eu mandei aqui agora é o link para quem tiver interesse de conhecer o Owners e entender como ele funciona, conhecer os detalhes e receber a proposta, ter a oportunidade de entrar no Owners e de presente de Natal, né, e começar 2026 com a certeza de que vai ter um 2026 diferente, com mais lucro, mais leveza, mais liberdade, mais qualidade de vida na gestão da propriedade de vocês. Se vocês quiserem ajuda, esse é o link. Entrem, cliquem lá no... Deixa eu só mutar aqui. Espera aí, que eu agora estou em 2 lugares. Vocês estão me ouvindo direitinho? Certinho. Ah, boa. Então, quem tiver interesse, é só clicar nesse link dessa sala e eu aguardo você lá na outra sala, em que eu vou te apresentar o Owners detalhadamente e te dar a oportunidade de entrar no Owners e começar a construir um 2026 diferente. Tá bom? Quem vai comigo? Eu vou seguir para outra reunião. Eu vou me despedir de quem está aqui e vou entrar em outra sala de reunião para seguir conversando com quem quiser e tiver interesse de conhecer esse programa do Owners, tá bom? Em que eu dou exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas. Então, se alguém tiver interesse, é só clicar nesse link que está aqui e só aguardar uns minutinhos que eu já entro lá para apresentar o Owners para vocês, tá bom? Sim, gente? Faz sentido? Gostaram do presente? Gostei. Eu vou ver se eu acho o tempo agora para ir lá conhecer, porque eu tenho muita gente já me chamando há muito tempo. Então, é um momento, né? Eu esqueci seu nome. É René? Reno, R-E-N-O. Reno, se você não conseguir ouvir agora, para quem está aqui e não conseguir ouvir agora,
a proposta e tiver interesse, escreve aqui no chat que tem interesse, mas não consegue participar agora, que depois a gente entra em contato, tá? E eu garanto as mesmas condições para vocês, não tem problema nenhum. Que eu sei que hoje é dia 24, então talvez a coisa esteja pegando aí, né? Tá. Já tem gente me chamando há um tempo ali. É assim mesmo. Tá bom? Então, se vocês não conseguirem participar agora, escrevam aqui o contato, que depois a gente entra em contato para, passando essa fase, essa correria agora de final de ano, a gente entra em contato e para apresentar para vocês o Owners com calma também, tá bom? Mas essas condições agora é só para quem está realmente aqui, tá? Uhum. Obrigado. Foi muito bom. Obrigada. Vocês gostaram da aula, gente? E muito. Gostou muito, que bom, Renan, fico feliz. E o resto do pessoal, gostaram? Gostou, Jurandir? Que bom. Valeu a pena passar Natal aqui comigo de manhã? Eu adorei passar Natal com vocês, começar o meu Natal com vocês. Agora vou apresentar o Owners para quem tiver interesse e depois também vou começar a perfumar a casa, fazer biscoitinho de Natal para o Papai Noel, que vem aqui em casa hoje, e começar a viver o Natal aqui em casa também, tá bom? Tá bom. Até mais. Então, obrigada, gente. Muito obrigada. Um Feliz Natal para vocês e tudo de bom. Quem está aí? O pessoal do Hilton está aí. Ai, que legal. Bom dia, tudo bem com todos? Oi, tudo bom? Há quanto tempo? Estava sumido. Sumido, difícil conseguir entrar numa reunião de vocês, meu Deus do céu. Tem que vir. Mas é o horário do meu daily, né? Que a gente faz uma reunião. Você falou. E aí fica bem ruim para a gente entrar. Mas estou aqui. Que bom! Feliz Natal para você! Feliz Natal a todos os empreendedores e toda a sua equipe. Muito bom, obrigada. Então é isso, gente. Um beijo e até breve, tá bom? Obrigado, beijo. Feliz Natal para todos. Sônia. Obrigada. Você sabe que você é especial na minha vida, viu? Obrigada, Sônia. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. E para as minhas owners, aproveito para deixar aqui Feliz Natal para vocês. Nosso 2026 vai ser lindo. Obrigada pela confiança e vai ser lindo 2026, tá bom? Beijo, gente. Muito, muito, muito obrigada. Beijo.